Próxima pergunta aqui, ela é muito boa, né? É o seguinte, sei, muitos falam que o judô veio do jiu-jitsu, outros falam que o jiu-jitsu veio do judô. E outros tantos falam que veio dos monges indianos. Ai, Qual a sua opinião verdadeira sobre essa versão a dessa minha opinião é história? que os caras têm que parar com essa presepada de ficar buscando na internet. Essa é loucura, rapaz. Que monge Ah, nada. Conhece monge indiano? Já viu um monge indiano? Pelo amor de Deus, rapaz, eu fico louco com isso. Meu irmão, aquele monge indiano não aguenta uma tapa, meu irmão. Tu quebra ele, vai em pedaços. Tu jogar aquele cara, ele cai no chão e morre. Meu amigo, os caras são acostumados a fazer jejum. é. Mas, fora brincadeira, vamos lá. Bom, gente, eu, eu sempre estudei, quer dizer, eu sempre gostei de estudar, por incrível que pareça, para parece ser. E eu fui um cara que estudei cultura védica, tá? Então, eu vou falar dessa parte do indiano aí. A arte marcial, realmente, a arte marcial, do contexto marcial, militar, imperial, eu vou contar primeiro uma história aqui para vocês entenderem isso. Há 5.000 anos antes de Cristo, existiu uma batalha chamada Batalha de Kurukshetra, na Índia. E essa batalha ela foi travada por Arjuna com a ajuda de um deus chamado Krishna. E essa batalha foi do príncipe Arjuna contra o império, que eram os primos parentes deles. Fala, Andrezão, osso. E essa batalha ela teve como suporte, né, a ajuda de muitos monges guerreiros chamados kshatriyas. Esses eram os monges guerreiros. Diferente dos sannyasis, dos brahmanas, brahmanacharis, gurus, gurudevas, tá entendendo? Swamis, swamides. Esses eram os kshatriyas. Esses, quando decepava a cabeça do freguês, eles ganhavam dharma e não karma. Então, na Índia, quando houve essa guerra, os kshatriyas, eles eram o povo que foi para o fronte, foi para a frente da guerra, ajudar Arjuna. E aí começou esse sistema marcial. O sistema marcial foi esse. Eles treinavam nos palácios, eles eram guardas do rei ou do imperador, enfim. Eles é que faziam o treinamento da guarda. Nessa época, você era de uma casta, às vezes inferior, superior, alguma coisa assim, e você guardava muito dinheiro e levava seu filho, levava assim na porta do palácio, né? Você era daquele reino, levava seu filho na porta do palácio e chegava com o guarda, pedia para falar com o chefe da guarda e mostrava: você, esse é um garoto que eu quero dar para vocês treiná-lo para ser um kshatriya. E aí o guarda olhava para ele com aquele olhar de supervisão, análise, tudo, e olhava para saber se realmente o garoto tinha jeito. E aí ele pegava o garoto, fazia alguns testes e tudo, e se ele fosse admitido, o pai dava o dote. Senão, ele voltava e isso era uma grande vergonha na época. Naquela época, ali na Eurásia, né, no Oriente Médio, vamos colocar assim, até o Extremo Oriente, isso aí começou a se propagar. Isso chegou à China. Na China, muitos monges chineses começaram a fazer o treinamento. Vamos colocar ainda técnicas de Kung Fu, aquela coisa toda com armas, isso, aquilo, outro. Os monges chineses. Da onde saiu também a luta Shuai Xiao, que é uma luta muito parecida com o judô, né? de derrubada e tudo, com o gi. O gi é bem curtinho. E também chegou na Mongólia, né? Também foi para a Mongólia.
também foi para o Japão, para a ilha de Okinawa, da onde saiu a linha Shorin e a linha Shorei. Certo, Sensei? A linha Shorin, Exatamente, mestre. da onde saiu o T, Okinawa T, né? Que era as mãos de Okinawa. As mãos de Okinawa. Exatamente. E não foi aquele que lutou com aquele russo, que matou o russo com não sei quem? Quem foi? Lembra? Era um lutador de Okinawa que chegou um barco russo lá e o Bambambam da União Soviética desafiou lá o fulano. Eles, meu irmão, ele com um soco, eles treinavam muito maquiwara, né? Muito calejamento. Então, um cara com soco bateu, machucou, o cara parou aqui, tudo depois de 3, 4 dias veio a óbito. Isso é uma história contada até hoje no Japão. E aí, no Japão, criou-se também toda aquela casta, não necessariamente cronologicamente dessa forma, mas as castas do Jujutsu, Jujuba, Jujutsu, Jiu-jitsu. Jujutsu, que era exatamente aquelas técnicas da espada, do arco, e do Aksashi, do Tantô, e várias outras. Porque eles era o sistema de shogunato, que se estendeu até a era Meiji. Enfim, com tudo isso, Jigoro Kano, o sensei, começou a pegar técnicas do Atemi Waza, técnicas de defesa pessoal, as técnicas do corpo a corpo, principalmente parte Tachiwaza, parte Neuwaza, para fazer a luta de corpo a corpo. Porque você antes não podia, porque como é que você ia lutar com um cara que puxava lá um boquém, o cara tacava na tua cabeça, não ia te matar, mas ia dar um golpe, um traumatismo craniano, né? E aí você começou a criar, ele começou a criar um sistema de treinamento que desenvolveu para a luta corpo a corpo. E você não podia usar as armas cortantes. Você não podia usar de maneira alguma, né? E aí foi criadas aquelas equipes, né, vamos colocar assim, aquelas castas do Jujutsu. E aí ele tirou e fez o Judo, que era exatamente isso, onde tinha defesa pessoal, parte de chão, parte de derrubada, parte de cotovelada, defesa pessoal, aquela coisa toda que muitos ainda fazem hoje. Eu faço isso, eu gosto disso. Jigoro Kano, inclusive, ele fez com que muitas artes marciais japonesas fossem observadas pelo Império para que elas realmente se tornassem artes nipônicas. O Karatê foi um que, através do Jigoro Kano, do mestre, trouxe Funakoshi, apresentou o Império e daí se tornou o Karatê. O Karatê que nós sabemos hoje. Então, o Jigoro Kano, ele abriu muito isso para que o mundo entendesse que no Japão existia o caminho, né? O Bushido. Foi para isso, não foi para a luta em si, foi para o Bushido, o Jita Kyoei, né? Que é fazer as coisas em benefício mútuo para o todo, né? E quando Mitsu Maeda veio para o Brasil, ele não veio sozinho, não. Ele veio junto com o Satake. Né? Ele veio junto com o Satake. Mitsu Maeda nunca foi aluno de Jigoro Kano. Tá? Deixar bem claro. Mitsu Maeda foi aluno de Tomita, que era aluno de Jigoro Kano. E quando ele veio para cá, inclusive, o Satake era mais graduado do que ele. Eles fizeram incursões aí através dos desafios, que naquela época era feito em circos. Cara, tem um cara bom aí, vem para cá e tal, que a porrada vai cantar.
Aí os caras entravam lá e o japonês, porrada. O japonês era bom de porrada. E aí colocou-se dessa forma. Em Belém do Pará, conheceu a família do nosso querido e grande mestre Carlos Gracie Júnior. E ali o mestre Carlos, que realmente foi o grande iluminado disso, que fez com que o jiu-jitsu caísse na mão do mestre Carlinhos e se tornasse tudo isso que é hoje. Aí você pergunta, quem veio de quem? Bom, Jigoro Kano tirou o judô do Jiu-Jitsu. E o mestre Carlos fez o Brazilian Jiu-Jitsu. Não foi do Jiu-Jitsu, foi do Jigoro Kano, porque veio de Tomita, veio de Mitsu Maeda e Satake. Uhum. E aí eu pergunto, quem veio de quem? Depois de tudo isso? Porque sem fontes, né? É aquela... Pode falar, mestre. Questão de prova agora. Exatamente. Mas olha só, a falta de informação é tão grande, por isso que se tornam ignorantes, porque ignoram a informação. Os caras acham que Mitsu Maeda era aluno de Jigoro Kano. Se Mitsu Maeda era aluno de Jigoro Kano, ele aprendeu o quê? Vamos lá, mas não foi aluno de Jigoro Kano, foi aluno de Tomita. Não é verdade? Foi aluno de Tomita. Só que o nosso jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, é uma coisa nossa, cara. Bota isso na cabeça, é uma coisa nossa. Olha só, aí nós temos o Ademir, o professor Ademir, que morou muitos anos no Japão. Muitos anos no Japão. Quem do Japão você conhece que dá aula de jiu-jitsu que não seja da raiz brasileira? Me fale um. Então, gente, esse negócio de dizer que os monges ficavam ali, os monges indianos, caramba, bicho. Que monge indiano, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Já passamos dessa fase. O jiu-jitsu... Eles gostam muito de narguilé. Mas é uma coisa assim que veja bem, uma vez eu conversando com o mestre Carlinhos, ele ficou meio assim, né? Eu disse, mas mestre, é isso. Olha, aí os caras falam, família Fada e tudo, eu respeito grandes mestres e tudo, mas quem jogou para o mundo o jiu-jitsu chama-se mestre Carlos Gracie Júnior. Esse que nós temos o privilégio de tê-lo à frente da nossa equipe para poder chamar de mestre. Ponto. É isso. O jiu-jitsu brasileiro veio do mestre Carlos. E esse jiu-jitsu hoje que está no mundo foi o mestre Carlinhos que pegou e disse, agora é comigo. A bola é essa. Então, sim, é isso. Concordo. Fica até difícil, né? Você discordar disso, porque nós vivemos isso. A gente sabe da realidade, mas a gente ouve falar... olha, com todo respeito, eu adoro o mestre Hélio, mas o mestre Carlos que foi o cara que botou o mestre Hélio, inclusive. Né? Foi o mentor de tudo, né? Foi o mentor de tudo. Com todo respeito, tá entendendo? Ao jiu-jitsu, né? E ao jiu-jitsu e ao judô, mas o Brasília Jiu-Jitsu é uma coisa criada aqui por nós. É uma coisa criada por nós. Não tem bom. É a mesma coisa dizer bem assim, olha, tem um karatê filipino. Já ouviu falar, Heron? Já. O Capca e tal. Isso daí é farofa. Karatê é japonês. É japonês. Se tiver karatê filipino, o nome é outro. Mas não é karatê. É aquela famosa que tem aquele ditado, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Todo mundo fica fazendo a confusão. Não tem nem lógica. As mãos são desde Okinawa. Então, isso daí não tem como nem discutir. Verdade. A vida é essa, né? Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Muito bom. Com certeza respondeu.